Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Charão e bem-vindos ao meu canal. E lembrando, né, que se você está me seguindo tá me vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, né, dá o like, compartilha, comenta, porque vai ajudar que esse material chegue a mais pessoas. Então vamos direto ao ponto. Qual é o assunto de hoje? Os desafios do recomeço. Sim, hoje eu vou falar sobre os desafios de recomeçar. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos obrigados a recomeçar. E começar de novo algo que foi interrompido contra a nossa vontade e de uma hora para outra. E quando isso acontece, é bem desafiador. E a gente tem que pensar no recomeço como realmente uma finalização para uma nova jornada. Né? Quando a gente que a gente pensa no recomeço como uma coisa que tava mais ou menos, aí a gente vai recomeçar, normalmente não dá certo, porque não já era uma coisa que já não estava dando certo antes, né? Mas pegando o recomeço, né, nessa vertente de das coisas que acontecem de uma hora para outra, que são contra a nossa vontade, e a gente tem que aceitar e mudar, né? E é aceitar que não é mais possível continuar como estava. Por quê? Porque algo além do nosso controle aconteceu. Normalmente é isso, né? Porque quando a gente fala em recomeçar, sempre quem tem que recomeçar é quem levou o baque. Então, alguma coisa que foi fora do nosso controle aconteceu e de uma hora para outra tudo muda. E aí pode ser porque teve uma enchente, teve uma pandemia, alguém muito próximo morreu e a minha vida já não vai ser mais como era, com aquela rotina. Fui demitido do trabalho, teve o término de um namoro ou de um casamento, descobriu uma doença, sofreu um acidente, enfim, vários fatores podem nos obrigar a recomeçar. E quando a gente fala em acidentes, né, ou em doenças, às vezes é recomeçar a vida de uma forma totalmente diferente de como era até então, né? Porque se no acidente a pessoa perdeu algum membro, perna, braço, enfim, ela tem que reaprender as coisas, né? Então nunca mais vai ser como era antes, mas não significa que vai ser ruim, vai ser diferente, né? E a gente aprender a aceitar e mudar isso é o importante, que é o que eu quero trazer hoje, né? Para que a gente leve de uma forma mais leve tudo isso. Então, o desafio de começar um novo caminho, quando a gente acreditava que a trajetória da nossa vida já estava traçada, né? Estava tudo certinho, eu já tinha meus planos montados e de repente alguma coisa faz com que tudo mude. E isso é dolorido. Lidar com as perdas, sofrer por elas, também é um processo de luto, né? Por quê? Porque o que era não vai ser mais. Então, do jeito que as coisas andavam, do jeito como era, as pessoas que eu tinha, ou a rotina que eu tinha, não vai ser mais aquela. Então, entra um processo de luto, sim, né? E a gente vai ter que encarar que é urgente que a gente tenha essa necessidade de mudar, né? E quando eu falo em mudar, é de abandonar essa trajetória que eu já conhecia, essa trajetória que era a minha rotina, e aí eu passo a lidar com o novo, com esse desconhecido, com aquilo que não estava planejado. E sim que isso vai dar medo, claro que vai. E sim que eu vou ficar em alguns momentos resistente, porque eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou estar triste, eu vou estar revoltado, enfim, né? Mas é aí que, além da gente lidar com os fatores que nos obrigam a um recomeço, a gente também precisa lidar com todas as emoções que surgem. E que emoções são essas? É o que eu estava falando antes, né? É o desapegar
dos pensamentos, dos hábitos antigos, não entrar muito nas cobranças que normalmente são feitas, né? As cobranças pessoais, as cobranças sociais, daquelas pessoas assim, por exemplo, a pessoa está vivendo um luto, qualquer que seja daqueles que eu falei antes sobre recomeço, né? Então ela tem que recomeçar, então ela vai ter esse luto. E aí ela começa a ser cobrada pelas pessoas vai lá e não fica assim, e não fica triste, e não chora, e não isso, não aquilo. Só que a gente tem que lidar, cada um no seu tempo, né? Então é também saber lidar com essas cobranças que vão vir, né? E todas essas tensões que acompanham o recomeço, elas são reais, elas são concretas e elas acabam até nos adoecendo, porque emocionalmente a gente vai sentir bastante se a gente não tiver preparado para assim, preparado eu não digo, mas se a gente não olhar para isso com uma forma de como eu mudo isso. Então todas essas emoções elas podem acabar freando esse processo de mudança que eu necessito. Por quê? Porque quando a gente é obrigado a recomeçar e tudo que a gente conhecia e era confortável não existe mais, é porque eu precisava ir para outro espaço. Aquilo ali não estava bom para mim. Só que a gente fica apegado a algumas coisas e a gente fica repetindo as situações, mesmo quando elas não são muito confortáveis, mas eu estou acostumado com isso. Bom, quando eu recebo esse baque, que eu sou obrigada a fazer diferente, né? É muito normal que num primeiro momento surja um grande apego ao que foi e que não vai voltar mais. Mas aí, nessa hora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar tudo que nós aprendemos com as nossas experiências para seguir em frente. E seguir em frente sabendo que dessas experiências a gente tem que levar apenas as boas lembranças e os bons ensinamentos. Né? O que eu aprendi nessa trajetória? E também uma coisa muito importante, sem trauma nem drama, mas servindo para seguir em frente. Quando eu falo sem trauma e nem drama, é assim, ai meu Deus, porque isso era tão maravilhoso, ou aquilo era tão maravilhoso, e aí como é que vai ser agora? Diferente e com certeza muito melhor se a gente escolher por isso, né? É seguindo em frente sempre. Então, para que a gente possa recomeçar, a gente tem que soltar, deixar ir o que não vai ser mais igual. Né? Porque nada, absolutamente nada, vai fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. E quanto mais cedo a gente aceitar essa nova realidade, mais fácil será seguir em frente. E nessa hora entra a resiliência. A resiliência pode nos ajudar nesses recomeços, porque ela nos torna capazes de enfrentar essas adversidades, porque ela busca a nossa transformação mostrando novos caminhos e novos ciclos. A resiliência é a nossa habilidade de superação, todos nós temos. Alguns ela pode estar um pouco adormecida, mas a gente vai despertar toda a resiliência hoje. E ela nos faz aceitar as mudanças, a enfrentar as situações de sofrimento, nos deixando mais fortalecidos e transformados. Nos traz um crescimento mesmo. É claro que ser resiliente não significa, em nenhum momento, passar pelas situações difíceis de maneira inabalável. Ai, nada me atinge, nada me abala, nada me faz sofrer. Não. Mas é saber lidar com o depois. Então, ok, aconteceu isso comigo, eu vou sofrer, eu vou nesse momento ficar meio desestabilizada. E agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser meu próximo passo? O que eu preciso fazer para sair disso? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Então, a resiliência nos permite que a gente encontre uma direção saudável para essa nova realidade.
E quando a gente se depara com algo que acaba nos forçando a um recomeço, acontece alguma coisa e eu tô diante desse recomeço, né? Seja o que for, seja em que área for esse recomeço. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu tenho que aprender com isso? Porque a gente sempre tem que aprender. Sempre. E sempre, de toda situação ruim, absolutamente toda situação ruim, tem lá na frente uma coisa boa. A gente aprende, quando a gente consegue ser resiliente e recomeçar, a gente vê que aquilo nos levou para um lugar melhor, né? Então, o que eu tenho que aprender com isso? E quando a gente faz essa pergunta, a resposta vem. Pode ser que ela não venha imediatamente, mas ela vem. Oportunidades vêm, outras pessoas aparecem. Então, pergunte sempre o que eu tenho que aprender com isso, ao invés de ficar se lamentando ou procurando culpados. Isso é importante também, né? Não existem culpados. E aí é o agir sabendo que tudo depende de nós. Lembra que eu sempre falo isso, né? Nós somos os responsáveis por tudo. Vai doer? Claro que vai. Lógico que vai doer. Mas essa dor não pode nos paralisar. Então, quando a vida nos empurra para um recomeço, se a gente ficar se lamentando, não vai ajudar. Até vai piorar. Porque a gente daí vai abrir o campo para coisas que não são interessantes. E talvez a gente fique ainda mais, como é que eu vou dizer, mais enrolado na situação que a gente está, né? Então, seja qual for o desafio que vocês estejam enfrentando com recomeços, respirem em primeiro lugar. Saibam que tudo na vida tem um lado bom. Absolutamente tudo. Perguntem: o que eu preciso aprender com isso? Busquem novas possibilidades. Usem o passado como uma experiência, né? Como a carta do eremita. A carta do eremita, ela nos traz assim: olhem para tudo que vocês já passaram e peguem as experiências boas para seguir numa nova jornada com essa sabedoria. Então, vamos usar o nosso passado como experiência e não como lamentação. E, muito importante, o mais importante de tudo, façam muito os exercícios aqui do canal. Porque com esses exercícios, sempre vocês vão ter clareza de como agir em qualquer situação. Não só nos exercícios dessa live, como nos exercícios das lives que já estão no canal. Todos esses exercícios e todas as lives, elas levam para um caminho de libertação, para um caminho onde eu aumento a minha resiliência, eu entendo as coisas de uma outra forma, eu lido com elas de uma outra forma, sem entrar no desespero, sem me julgar, sem procurar culpados. Eu simplesmente vou fazendo o que eu preciso fazer, né? Eu vou buscando as melhores coisas, eu vou buscando as melhores soluções, porque quando a gente consegue enxergar as situações de uma outra forma, e isso a gente consegue quando a gente faz os exercícios, porque quando a gente faz os exercícios, a gente vai liberando várias crenças, várias limitações que nos mantiveram em espaços assim muito apertados, onde a gente fica muito no julgamento, né? E aí a gente entra no coitadinho de mim. Quando a gente entra no coitadinho de mim, as coisas não funcionam bem. Então, eu sei que dói, recomeço dói, seja qual recomeço for. Ele tem um período de luto, sim, respeitem isso, mas não paralisem, né? Busquem novas possibilidades sempre. Bom, então, a gente vai fazer os nossos exercícios agora. Seja bem-vindo, Moisés, que está pela primeira vez na live ao vivo. Depois, no final, a gente conversa um pouco.
E assim, a gente vai então começar os exercícios, dando os tapinhas no timo para liberação de tudo. E vocês repetem comigo, né, as frases que eu vou falar agora. Ok? Então vamos lá. Eu libero nesse momento os ressentimentos das experiências do passado. Eu libero e perdoo qualquer pessoa que tenha me prejudicado. Eu libero e perdoo qualquer instituição, empresa, governo que tenha prejudicado a minha vida. É seguro perdoar. Eu perdoo e coloco os limites sempre que necessário. Eu escolho dissolver agora todo e qualquer sentimento de injustiça, mágoa, raiva, tristeza. Eu perdoo a mim mesma por todo e qualquer erro que eu tenha cometido. Eu me perdoo por todas as oportunidades que eu perdi. Eu me libero da culpa, me libero da autocobrança. Encerro nesse momento qualquer tipo de autopunição. Eu deixo que o perdão limpe cada célula do meu corpo. A minha mente próspera perdoa a tudo e a todos de forma incondicional, porque eu mereço sentir a paz interior e ser feliz. Está feito. Respirem. Voltem com os tapinhas no timo e repitam comigo. Eu encerro agora a necessidade de estar sempre perto. Eu solto a necessidade de controlar. Eu escolho parar de culpar a mim e aos outros. Eu encerro agora todo e qualquer diálogo interno autodestrutivo. Eu solto agora as minhas crenças limitantes. Eu encerro agora toda e qualquer necessidade de me julgar, me queixar ou criticar. Eu solto agora toda a minha necessidade de impressionar os outros. Eu solto agora
toda a minha resistência a mudanças. Eu encerro agora a necessidade de rotular. Eu solto agora todos os meus medos. Encerro neste momento toda e qualquer necessidade de desculpar minhas ações que limitam a minha vida. Encerro agora a necessidade de me apegar ao passado. Eu escolho soltar todos os apegos que me impedem de ir em frente. Eu encerro agora a necessidade de viver a minha vida segundo as expectativas das outras pessoas. Encerro neste momento toda a necessidade de me auto-justificar. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem, soltem as mãos. Gratidão a quem me acompanhou até agora, os que estão comigo ao vivo permaneçam, e os que estão me assistindo na gravação, eu espero vocês todos na próxima semana. Gratidão e até a semana que vem.